E aí, pessoal? Beleza? Então, o conteúdo de hoje é metabolismo no exercício. Vamos falar um pouco sobre as necessidades energéticas durante o repouso, as transições do repouso ao exercício e a recuperação do exercício, respostas metabólicas. Necessidades energéticas durante o repouso. Primeiro temos que definir o que é homeostasia. Homeostasia é uma condição de relativa estabilidade da qual o organismo precisa para realizar suas funções adequadamente para manter o equilíbrio do corpo. Em condições de repouso, o corpo humano saudável está em homeostasia e dessa forma a necessidade energética corporal é igualmente constante. Em repouso, quase 100% da energia da pessoa, ou seja, o ATP, exigida para manter as funções corporais é produzida pelo metabolismo aeróbio. Com isso, entende-se que os níveis sanguíneos de lactato eles estão estáveis e baixos, por exemplo, 1 milimol por litro. Com a mensuração do oxigênio, como a mensuração do oxigênio é um índice de produção aeróbia de ATP, a mensuração do consumo de oxigênio em repouso fornece uma estimativa da necessidade energética basal corporal. Em outras palavras, a de consumo do oxigênio pelo corpo nos fornece dados importantes para identificarmos a quantidade ideal de energia para nos manter vivos. Em repouso, a necessidade energética total de um indivíduo é relativamente baixa. Vamos iniciar a nossa discussão sobre metabolismo no exercício, considerando as vias bioenergéticas ativadas na transição do repouso para o exercício. Similarmente à mensuração do consumo de oxigênio em repouso, a mensuração do consumo de oxigênio durante o exercício pode fornecer informações sobre o metabolismo aeróbio durante o exercício, exemplificando, na transição do repouso para o exercício leve ou moderado, o consumo de oxigênio aumenta rapidamente e atinge um estado estável em 1 a 4 minutos. O fato de o consumo de oxigênio não aumentar instantaneamente para um valor de estado estável significa que existem outras fontes, né? Então, existem fontes ali aeróbias contribuindo também para a produção de ATP. O primeiro sistema a ser utilizado é o sistema ATP-CP. Ela é a primeira via bioenergética a ser ativada, seguida da glicólise e, por fim, da produção de energia aeróbia, também conhecida como fosforilação oxidativa. A produção de ATP a partir da fosfocreatina foi maior, ela é maior no primeiro minuto de exercício e cai logo em seguida. Isso acontece por causa da diminuição sistemática das reservas de fosfocreatina. Durante o exercício de alta intensidade, por exemplo, e curta duração, em torno de 2 a 20 segundos, a produção de ATP muscular é dominada pelo sistema ATP-CP. Um exercício intenso com duração superior a 20 segundos conta mais com a glicólise anaeróbia para produzir uma parte significativa do ATP necessário. Enfim, os eventos de alta intensidade com duração superior a 45 segundos usam a combinação de ATP, glicólise e sistema aeróbio para produzir o ATP necessário para a contração muscular. Ou seja, utiliza as três vias metabólicas ao mesmo tempo, claro que com a dominância de uma entre a outra, né? No caso, ATP-CP no primeiro minuto, no segundo minuto a glicólise e por último ao sistema aeróbio. Os exercícios com duração entre 2 e 3 minutos necessitam de uma proporção 50% por 50% de contribuição anaeróbia e aeróbia. Entretanto, conforme o consumo de oxigênio em estado estável é alcançado, a partir dos 4 minutos, né, as necessidades de ATP do corpo vão sendo atendidas pelo metabolismo aeróbio. O que devemos enfatizar aqui
em relação à bioenergética, né, das transições tanto do repouso para o exercício, para o trabalho, é o envolvimento de todos os sistemas energéticos, todos os três sistemas energéticos. Em outras palavras, a energia necessária ao exercício, ela não é fornecida pela simples ativação de uma via bioenergética de forma isolada, e sim por uma mistura de vários sistemas metabólicos que atuam com uma considerável sobreposição. Vou falar um Vai. pouco sobre o déficit de oxigênio. O déficit de oxigênio ele ocorre logo nos primeiros minutos de atividade. Ele é o atraso do consumo de oxigênio no seu corpo, como um gráfico demonstra. Aí ele demora em torno de 3 minutos para chegar no seu VO2 no estado estável. E toda essa parte sombreada em azul é o déficit ocorrido por ele, ou seja, a quantidade de tempo de oxigênio que o corpo teve de produzir para se manter no período estável. Uma curiosidade, as pessoas, indivíduos com treinamentos, ele consegue atingir o estado estável de VO2 mais rápido que um indivíduo sem treinamento algum. Por quê? Porque os indivíduos treinados ele tem uma capacidade bioenergética aeróbia mais bem desenvolvida, decorrente das adaptações cardiovasculares ou musculares induzidas pelo treino de resistência. Em termos práticos, significa que a produção aeróbica de ATP está ativa antes do início do exercício, acarreta uma produção menor de lactato de H+, no indivíduo treinado, em comparação ao indivíduo não treinado. Carla? Chegamos então à última parte da nossa discussão, onde a gente vai falar sobre a recuperação do exercício, das respostas metabólicas, definindo então os termos débito de oxigênio e EPOC. Mas, antes de tudo, um ponto que a gente quer destacar é que a magnitude e a duração da taxa metabólica pós-exercício elevado são influenciadas pela intensidade do exercício. Ou seja, esse exercício ele é de intensidade baixa, moderada ou intensa, é isso que vai influenciar a magnitude e a duração da taxa metabólica, né? E quando a gente fala de intensidade, da intensidade do exercício, não necessariamente a gente fala sobre carga, e sim sobre o máximo que você consegue fazer. Então, independente se é 50 quilos ou 5 quilos a sua carga, se você atingir o máximo que você consegue fazer, a intensidade ela é alta ou intensa. Se você chega mais ou menos ali no máximo, é moderada, e se está bem distante, é baixa. Tendo dito isso, então, o que é o débito de oxigênio? É o consumo de oxigênio acima dos níveis de repouso após o exercício. A primeira pessoa a utilizar esse termo foi Archibald Vivian Hill. Archibald Vivian Hill, né? Ele foi o primeiro a utilizar. E ele acredita, né? Para ele, o excesso de oxigênio consumido após o exercício é um reembolso pelo déficit incorrido no início do exercício. Archibald foi um nome muito importante, né, para a fisiologia. E tudo que a gente sabe hoje sobre déficit de oxigênio é graças a ele. Ele dedica um bom tempo nesses estudos, mais ou menos 2 décadas aí, né, ao decorrer de 1920 e até o decorrer de 1930. E então ele sugere que o débito seja dividido em 2 partes. A primeira parte, a parte rápida, de mais ou menos 2 a 3 minutos após o exercício, e a segunda parte, a parte lenta, de mais ou menos 30 minutos após o exercício. Isso baseado na teoria de que o consumo de oxigênio durante a recuperação restaura a condição pré-exercício, recupera a reserva energética e a remoção de todo o lactato que se acumula durante o exercício. E a gente vai ser até isso, a todo o lactato. Será que é isso mesmo? Então a ciência ela continua avançando, né? Os estudos avançam, o tempo vai passando e outros pesquisadores então encontraram algumas contradições, principalmente nesse fato dele acreditar que o débito seria oxigênio extra consumido durante a recuperação, utilizado para repor oxigênio cedido durante o exercício. Hoje em dia, a gente já tem evidências que negam isso, né? A gente sabe que apenas 20% do débito de oxigênio converte lactato em glicose de fato. E a síntese de glicose a partir de um não carboidrato, como é o caso aqui, né, lactato sendo convertido em glicose, a gente chama de gliconeogênese. O tempo foi passando, né, os estudos foram avançando, a ciência está sempre avançando, e alguns pesquisadores, então, sugerem que esse termo, o antigo termo de débito de oxigênio, fosse substituído
por um novo termo que a gente utiliza agora, que é o EPOC. E o que é esse EPOC? Agora o colega vai falar. Então, dando seguimento, o débito de oxigênio, também denominado consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, é o EPOC, que consiste em um consumo de oxigênio superior ao observado em repouso, após o exercício. O EPOC ele não é exclusivamente usado para converter lactato em glicose. Então, por que o consumo de oxigênio permanece alto pós-exercício? Primeiro, pelo menos uma parte do oxigênio consumido imediatamente após o exercício é usada para restaurar a fosfocreatina no músculo, assim como as reservas de oxigênio no sangue e nos tecidos. Essa restauração de reservas de fosfatocreatina e oxigênio no músculo é concluída entre 2 e 3 minutos de recuperação. Além disso, a frequência cardíaca e respiração permanecem elevadas, acima dos níveis de repouso, durante vários minutos após o exercício. Outros fatores que podem ocasionar o EPOC são a temperatura corporal elevada e hormônios circulantes específicos. As elevações de temperatura corporal ocasionam uma taxa metabólica aumentada, denominada efeito Q10. O que seria esse efeito Q10? É a coenzima fundamental para produzir energia, no caso o ATP, nas células. Ela é essencial para o funcionamento do organismo e para uma prática de exercício eficiente. Ela também reduz o estresse oxidativo, que afeta a função muscular, e causa um melhoramento na performance, reduzindo a fadiga. Então, assim, os níveis altos de adrenalina ou noradrenalina acarretam um consumo de oxigênio aumentado após o exercício. Esses dois hormônios são rapidamente removidos do sangue após o exercício, e assim é possível que não estejam presentes por tempo suficiente para exercer impacto significativo sobre o EPOC. Então, assim, fazendo uma comparação entre os exercícios de alta intensidade e os de baixa intensidade em relação ao EPOC, as diferenças é devida à quantidade de calor corporal ganha, a depressão total da fosfocreatina, os níveis aumentados de lactato e os níveis sanguíneos elevados de adrenalina e noradrenalina. Então, primeiro, considerando as condições ambientais similares e de mesmo tempo do exercício, o exercício de alta intensidade ele vai resultar em um ganho de calor corporal maior do que o promovido pelo exercício leve. Em segundo, a depressão de fosfocreatina ela depende da intensidade do exercício. Então, como o exercício de alta intensidade utilizaria mais fosfocreatina, seria necessário mais oxigênio, ou seja, oxigênio extra, durante a recuperação para a ressíntese. Um terceiro ponto é que mesmo apenas um pequeno percentual de lactato fosse convertido em glicose, os níveis elevados de lactato ocasionariam um nível mais alto de gliconeogênese e de gasto energético associado. E, por fim, o exercício intenso acarreta contrações sanguíneas maiores de lactato, adrenalina e noradrenalina, em comparação ao observado no trabalho leve. Então, assim, todos esses fatores, eles podem contribuir para que o EPOC seja maior após o exercício intenso do que após o exercício leve. Então, finalizamos essa primeira parte sobre o metabolismo no exercício. Pedimos que curtam, que comentem, que compartilhem. E é isso. Obrigado, valeu, até mais.